Então, gente, antes desse vídeo, um pequeno aviso sobre a pronúncia de Godzilla. Eu sempre falei Godzilla errado, eu sabia que estava errado, mas eu falava mesmo assim. E quando eu fui gravar um vídeo sobre o filme, eu falei, não, eu tenho que pronunciar certo agora. Mas aí eu pensei na etimologia errada da palavra e falei Godzilla, do jeito americanizado, né, que dá uma ênfase no God. Depois que eu fui pensar, eu acho que o mais certo seria Godzilla, que é mais próximo da palavra original, o Gojira japonês. Eu percebi isso quando eu tava editando o vídeo e várias vezes eu falando do Godzilla tava soando muito estranho. Eu fiz até uma enquete no Instagram de como as pessoas pronunciavam a palavra. A maioria falou Godzilla, de fato, mas teve um número considerável ali dessa amostra que falou Godzilla também. Então eu falei que saber que se for, eu vou lançar o vídeo assim mesmo. Tô fazendo tempestade em copo d'água por causa da pronúncia do nome da criatura? Provavelmente. E eu vou pedir também, por curiosidade, pra vocês comentarem aí embaixo como que vocês pronunciam. Godzilla, 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 lagartão atômico, qualquer coisa. Então é isso aí, gente. Vamos lá. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Godzilla, de 2014. O filme é dirigido por Gareth Edwards, que tinha dirigido o filme Monsters, também sobre monstros gigantes, e depois disso foi dirigir o Rogue One, do Star Wars. E o filme estrela Aaron Taylor-Johnson, conhecido por fazer o Kick-Ass, o Mercúrio no Vingadores. Também estrela Elizabeth Olsen, que ironicamente é mais conhecida por fazer a Feiticeira Escarlate, irmã do Mercúrio em Vingadores. O Ken Watanabe, de Último Samurai e A Origem. E Bryan Cranston, o famoso Walter White. Ah, e também estrela o Godzilla como ele mesmo, não podemos esquecer dele. O personagem do Godzilla é um dos principais ícones da cultura pop que surgiu no Japão. O filme original foi feito em 1954 pela Toho, e meu plano original era fazer uma trashback do primeiro filme logo depois da trashback de Hausu. Isso acabou sendo coisa demais pra eu fazer tão rápido e acabei adiando a sessão trashback do Gojira, né? E no meio disso falei, posso reassistir o filme de 2014 e fazer um vídeo sobre ele também, que deve ser mais rápido. Então vamos lá, né? O Godzilla tem um número inacreditável de filmes japoneses, passa por umas 3 continuidades diferentes, e o filme de 2014, que eu vou analisar aqui, foi a segunda tentativa de trazer o Godzilla pro cinema americano. A primeira foi aquele famoso fiasco do Roland Emmerich, lançado no final dos anos 90, que transformou o Godzilla em um Velociraptor grande, mas não tão grande. E eu nem lembro tanto desse filme assim, eu vi ele uma vez há muito tempo atrás. Eu lembro que o final dele se passa num estádio e tem uns ovos que o Godzilla coloca, ou alguma coisa assim. Aí tem uns mini Godzillas, que são tipo uns Velociraptors do Jurassic Park, eles escorregam no chiclete da máquina de R$ 1. Agora tá voltando o filme na minha mente. Enfim, é catastrófico aquilo. Então né, como a gente pode ver, o parâmetro para um Godzilla americano já não estava tão alto assim quando fizeram esse novo. E Godzilla 2014 me surpreendeu bastante, na verdade. Eu acho ele um filme bom no fim das contas. Mas antes de entrar mais nisso, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem uma curtida no vídeo, comentem aí embaixo filmes que vocês querem ver aqui na trecheira, e também sigam a gente nas redes sociais, os links estão todos na descrição. A trama desse filme é um pouco complicada demais para um filme do Godzilla, e para eu explicá-la direito eu tenho que contar algumas coisas que acontecem aos 40 ou 50 minutos de filme. O que significa que vão rolar uns spoilers ou outros do filme aqui. Mas é aquilo, né? O filme já saiu faz 5 anos, já passou da data de avisar de spoiler, então vamos nessa. O protagonista desse filme é Ford, interpretado pelo Aaron Taylor-Johnson, um soldado americano que tem que ir pro Japão pagar fiança pro pai dele que foi preso lá. E o pai dele foi preso porque ele entrou nos lugares proibidos, umas zonas de quarentena, porque ele quer provar uma teoria de que o acidente que rolou na usina nuclear há um tempo atrás que matou a mulher dele não foi um acidente, foi causado por alguma coisa incompreensível em grande escala que está sendo acobertada. Isso acaba colocando os dois, o pai e o filho, no meio de uma operação governamental que está supervisionando um casulo gigante. Desse casulo nasce uma criatura enorme identificada pela sigla MUTO, que é um acrônimo em inglês para Objeto Massivo Terrestre Não Identificado, e essa criatura naturalmente sai quebrando tudo. A parada é que nesse universo, quando aparece algum bicho grande que sai quebrando tudo desse jeito, a mãe natureza vira e fala, opa, deu ruim lá em cima, vamos ter que mandar alguém para ir resolver essa parada aí. E aí o Godzilla sobe dos oceanos para quebrar os outros bichos grandes na porrada. E essa é a história do filme. Como eu falei, essa trama é mais complicada do que ela devia ser. Mas acho que isso faz parte da escolha deles de focar esse filme mais nos humanos do que no Godzilla. Isso é a maior problemática aqui, mas eu vou falar mais dela depois.
porque como esse filme foca mais nos humanos, eu acho melhor eu começar falando dos personagens humanos. O elenco de apoio tá sensacional aqui. O Bryan Cranston manda muito, mas infelizmente ele tá só nos primeiros 30 ou 40 minutos de filme. Eu, real, acho que ele podia ser o protagonista e aparecer mais, eu acho que seria muito melhor. O Ken Watanabe faz uma versão atualizada do Dr. Serizawa do filme original. Ele manda bem também, só que ele é jogado pra escanteio nessa trama e tá lá só pra ser o senhor roteiro mesmo. Ele explica o que a gente precisa saber no começo e depois ele mal aparece. E essas cenas que ele explica tudo são bem extensas, diga-se de passagem. A Elizabeth Olsen tá mandando bem, mas ela mal aparece no filme também. Ela é a mulher do protagonista que de vez em quando tem uma cena pra mostrar que ela tá preocupada com ele. Ela só existe na trama pra ter um tipo de drama a mais, pro protagonista ter alguma coisa a perder com essa história. Porque a situação problema do filme, o risco que estão correndo ali, não pode ser que o Godzilla já tá atacando uma cidade onde mora, sei lá, 2 milhões de pessoas. O problema tem que ser que a família do Aaron Taylor Johnson mora nessa cidade e tá em perigo. E sinceramente, essa parte do drama dos personagens do casal principal é uma das coisas mais sem graças do filme. Até porque o protagonista é bem sem graça. Ele é o soldado protagonista genérico, e acho que o Aaron Taylor Johnson, que já se mostrou ser um bom ator em outros filmes, nem teve muito o que fazer com o personagem aqui. Até tem umas cenas mais dramáticas, mas no geral ele só tá com cara de perdido e bem monótono o filme inteiro. Isso que eu acho foda aqui, porque o Dr. Serizawa é o maluco que estudou Godzilla a vida toda, fica fascinado quando ele tem a chance de ver ele de verdade, que vai acontecer alguma coisa que ele se preparou a vida inteira ali. Ele é um personagem interessante. O Bryan Cranston é um cara obcecado em desvendar a conspiração em volta do acidente que matou a mulher dele, e por causa disso ele acaba se tornando um tipo de expert na situação toda. Então ele consegue ajudar os cientistas e os soldados e tals. Tem um arco de personagem ali, é um personagem interessante. Mas o filme, ao invés disso, escolhe focar no Ford Brody, que é o protagonista chato, que não sabe porra nenhuma, ele só quer voltar pra casa e tá meio que alheio à situação, mas ele tem o superpoder de conseguir levar a trama pra todo lugar onde ele vai, então tem isso. Mas é sério, grande parte do segundo ato do filme é sobre o Aaron Taylor Johnson subindo em trens e dando de cara com um monstro no caminho. A primeira vez que isso acontece, inclusive, nem mostra como ele saiu da situação. Ele tá num trem batido, segurando uma criança com uma mão e com a outra se segurando pra não cair de um precipício, e quando corta tá ele de boa com a criança na rua lá andando procurando um postinho de saúde ou alguma coisa assim. Mas até tem um certo preparo, uma certa construção de personagem dele no roteiro. No começo estabelece que ele é um soldado especialista em desarmar bombas e essa habilidade vem à tona mais pro final do filme. E eu gosto da dinâmica que ele tem com o Bryan Cranston. O pai é obcecado com o acidente na usina e formula várias teorias da conspiração, enquanto o protagonista já superou esse acidente e diz que o pai tem que prosseguir com a vida dele e parar de se apegar ao passado. É uma dinâmica familiar parecida com a do Nicolas Cage e do Jon Voight em Lenda do Tesouro Perdido, só que é invertido aqui. Porque em Lenda do Tesouro Perdido, o Benjamin Gates é obcecado em descobrir a teoria da conspiração lá do tesouro, e o pai dele acha que isso é perda de tempo, que ele tem que seguir com a vida dele e superar o passado. Eu gosto muito de Lenda do Tesouro Perdido, é um dos meus maiores guilty pleasures do cinema. Mas assim, protagonista monótono à parte, o roteiro de Godzilla tem umas sacadas muito boas. Eu gosto como ele usa a subversão, ainda mais se você vê o filme sem saber de nada. Você acha que o Godzilla vai nascer do casulo no início e o resto do filme vai ser os humanos tendo que lidar com ele, igual o filme original. Mas aí ele faz uma boa reviravolta, que na verdade quem nasce ali é outra criatura e o Godzilla vem do mar pra sentar ela na porrada, como eu já falei antes. Eles fazem algumas referências que eu achei muito boas ao filme original. Eles falam que a última vez que o Godzilla apareceu foi em 1954, o ano de lançamento do filme original, e ainda inventam uma justificativa maneira falando que os testes de bombas durante a Guerra Fria na verdade não eram testes, eram tentativas de matar esse monstro. E isso conecta também com os créditos iniciais do filme, que entram por cima de várias imagens de teste de bomba, com o nome do elenco e equipe entrando como se fossem trechos de um documento confidencial. E também tem uma cena em que o Serizawa mostra a ligação da família dele com os ataques em Hiroshima, o que também pode ser uma referência ao Dr. Serizawa original, que era um veterano traumatizado da Segunda Guerra. E eu também gosto disso tudo porque é um reconhecimento de onde essa franquia veio. Porque é isso, o Godzilla surgiu nos anos 50 como um comentário aos testes de bomba, aos armamentos atômicos, e à Guerra Fria, e os ataques de Hiroshima e Nagasaki. E eu vou me aprofundar mais nessa análise quando eu fizer a trashback do filme original, e aí eu coloco o card do vídeo aqui.
Na verdade, eu sei que eu não vou fazer isso porque eu vou esquecer, mas aí vocês podem me lembrar aí nos comentários. Mas mesmo com essas partes boas, o roteiro também tem algumas coisas meio estúpidas. Principalmente as operações militares que acontecem na metade do filme. O Godzilla é um réptil atômico de 120 metros de altura entrando na cidade, aí eles metem 4 soldados com MP5 no prédio pra atirar nele. Isso vai resolver. Ou a insistência deles em usar aviões nos ataques, quando eles já sabem que uma das criaturas tem um pulso eletromagnético que desativa todos os eletrônicos. Mas eu ainda acho que isso é tudo razoavelmente justificável, como os militares não dando atenção pro Serizawa e não sabendo muito bem o que eles estão enfrentando ali. O que eu acho ruim mesmo, que é bem injustificável, é a subtrama do Aaron Taylor Johnson salvando uma criança aleatória, que é muito brega. O monstro atacou o trem, destruiu a cidade, matou 100 mil pessoas, mas tá tudo bem, porque o Aaron Taylor Johnson conseguiu salvar essa criança. E fica pior ainda quando ele chega lá na cidade toda fodida, destroço, gente ferida pra todo lado, mó correria, e imediatamente eles acham os pais da criança, em menos de 2 minutos. É surreal. É muito bizarro isso, sabe? Como esse filme tenta dar um olhar mais humano pra situação, meio que olha como um ataque do Godzilla de verdade ia foder com a vida de todo mundo e ia matar um monte de gente, mas ainda assim ele consegue ser muito impessoal, porque não é pra você se importar com todo mundo, é pra você se importar só com os personagens que o filme quer que você se importe. Tem a cena que o filho do protagonista tá no ônibus escolar cheio de criança, na ponte Golden Gate, e o Godzilla chega lá, ataca e derruba a ponte. Matou 1.300 pessoas naquela ponte, mas não importa porque o ônibus com o filho do protagonista conseguiu escapar. Aliás, eu só queria dizer que o ônibus escolar cheio de criança é uma dessas tentativas de drama tão canastrona, é um clichê tão óbvio que pra mim já não dá mais. Pra mim virou coisa de desenho animado, eu não consigo levar a sério. Como a gente vai fazer o público se importar com esse acidente? Coloca aí um ônibus escolar cheio de criança. Mas é aquilo, né? A maior problemática desse filme, que eu acho que serve tanto pra bem quanto pra mal, é que é um filme do Godzilla que quase não tem Godzilla. Ele só aparece pela primeira vez depois de 1 hora de filme e ainda assim aparece muito pouco, ele só vai aparecer mesmo de verdade lá pra cena final. Eu nem acho que isso seja um problema por si só. O Fred Krueger mal aparece no primeiro Hora do Pesadelo, por exemplo. Mas quando ele aparece, é memorável, é garantia de que é uma cena icônica. E o problema desse Godzilla pra mim é que tem a primeira cena que ele aparece no aeroporto, e aí é realmente uma cena bem impactante, mas depois disso tudo que ele faz é meio genérico. E assim, até que são cenas boas também. Os efeitos digitais nesse filme são muito bons, eu acho o design maior e mais pesado do Godzilla muito bom também, ele realmente parece uma força da natureza, uma coisa ameaçadora. Eu só acho que é tipo uma cena de luta de monstro meio sem graça. Ainda mais porque esse filme veio um ano depois do Pacific Rim, que é outro filme que eu gosto muito, e Pacific Rim é o filme inteiro com cenas bem memoráveis de luta contra monstro gigante. Mas assim, toda essa questão do Godzilla não aparecer muito faz parte do estilo bem único do Gareth Edwards. Os 3 filmes dele são assim. Ele gosta de mostrar como as coisas são do chão, do ponto de vista da galera que tá lá sofrendo. Seja essa coisa um monstro gigante ou um AT-AT do Star Wars. E eu gosto do jeito que ele sempre mostra o que tá acontecendo pela visão dos personagens. As primeiras lutas e ataques de monstro cortam e são mostradas em noticiários que os personagens estão assistindo. E a luta do ato final também é vista em vários momentos sobre o ponto de vista de personagens diferentes. O foco dele durante o filme todo é mostrar as consequências do ataque, todos os destroços e destruição e morte, ao invés de mostrar os ataques em si. E eu gosto disso, que o diretor quer mostrar pra gente esses desastres como os desastres que eles realmente são. Mas além disso, a direção é competente nas suas técnicas, né? Principalmente com os planos de ponto de vista, porque com essa ideia toda ele tem que ser. E tem uma fotografia excelente também. Eu acho que a cena mais famosa é a do pulo de paraquedas dos soldados a 8 km de altura, passando pelas nuvens, que ficou bem marcante ali no clímax da história e eu acho ela visualmente incrível. Mas também tem alguns problemas em usar o ponto de vista tão constantemente, porque muitas das vezes eles usam isso para esconder alguns elementos e acabam matando a lógica da cena. Isso é uma coisa que acontece bem mais do que devia nesse filme. Os monstros de 100 metros de altura chegando na surdina atrás dos personagens, sem fazer um barulhinho. Mas enfim, parece que eu tô reclamando demais, mas no fim das contas eu acho que Godzilla é um bom filme. Talvez não seja um bom filme do Godzilla, mas eu acho legal como uma reflexão de como é um filme de kaiju visto das ruas, por assim dizer. Quer dizer, Cloverfield fez essa ideia melhor em 2008, mas eu acho que esse daqui foi bom também. E a categoria que eu coloco ele no final é notável. E é isso daí.